Olá, bom dia. A notícia de frente desta quarta-feira, dia 11 de março, está no ar. Bom dia também ao Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. E vamos começar com o trânsito. Imagens da CEMOB, agora são 6 horas em ponto. Vamos ver aí, através das câmeras da CEMOB, um ponto aqui da capital, Avenida essa aí é a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, conhecida como Avenida do CPA. E um trecho agora aí nessa região ainda tranquilo. Trânsito 6 horas da manhã ainda calmo, já tem um grande número de carros, mas flui normalmente. Daqui a pouco a gente traz mais imagens do trânsito. Bom, eu quero falar de CPI, a CPI da renúncia e sonegação fiscal, que cobra dados da Defaz para fazer devassa em exportações de 172 bilhões em Mato Grosso. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, que investiga as suspeitas aí de sonegação de impostos e renúncias fiscais indevidas em Mato Grosso, aprovou em reunião na última terça-feira, ou seja, ontem, o pedido de documentos relativos à fiscalização de produtos exportados pela Secretaria de Estado e Fazenda. Trata-se de informações e documentos fiscais relacionados a exportações, um período que vai de 2013 a 2016. No total, são dados de 2.237 contribuintes que exportaram aproximadamente 172 bilhões em 3 anos. Olha, é preciso descobrir qual é o anjo da guarda dos sonegadores junto ao governo do estado de Mato Grosso. Porque é inaceitável o que acontece com os sonegadores. Inaceitável. O estado é forte para não pagar a RGA. O estado é forte para cobrar uma alíquota maior da previdência dos servidores e dos aposentados. E o estado é fraquinho, é um gatinho, perto dos sonegadores. Olha, o Tribunal de Contas pediu acesso a essas exportações para auditar as exportações, porque há uma enorme desconfiança de sonegação e grande nesses 174 bilhões. Eu estou dizendo... Isso refere-se apenas a 4 anos. Há 4 anos. De 2013 a 2016. 174 bilhões exportados. O Pedro Tax ficou contra. O Pedro Tax recorreu. O Pedro Tax ganhou na primeira instância, perdeu no Tribunal de Justiça, recorreu ao STJ, perdeu, recorreu ao Supremo, perdeu. O governador Mauro Mendes assume, fala que quer combater sonegador e recorre. E recorre. O governador Mauro Mendes recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo agora marcou pauta para esse julgamento de novo. Porque havia uma decisão do Supremo mandando conceder os dados para o Tribunal de Contas, o que significa o mesmo que mandar conceder os dados para a CPI. E o governo de Mato Grosso recorreu. Para quê? Só tem um beneficiado, sonegador. Porque quem exportou e é honesto, não tem nada a ver com isso. E nessa pauta aí que já foi agendada aí pelo Pleno, né, do Supremo Tribunal Federal, já tem o parecer contrário ao pedido do governo do Procurador-Geral da República, Exatamente. Augusto Aras. Exatamente. Né? Já tem um parecer contrário dele. Ou seja, a tendência é que o governo perca novamente essa batalha aí que ele está patrocinando de não liberar essas informações aí. Antes não liberou para o Tribunal de Contas. Agora fica aí resistindo em liberar essas informações para a CPI da sonegação com um discurso frágil demais. Uma conversinha fiada, dizendo o seguinte: olha, é que nós temos que proteger o sigilo fiscal. Espera aí.
todas as instâncias da justiça já decidiram o seguinte, olha, não tem nada disso. Os órgãos de fiscalização, eles têm o compromisso, ao receber essas informações, de preservar, de manter esse sigilo. Então é o seguinte, o problema é o seguinte, Antero, não é que o governo é um gatinho nessa questão aí dos sonegadores, não. É que é o seguinte, é que tem leão. Leão. É que os sonegadores governam. Não, que tem leão lá, entendeu? Leão, né? Com a boca desse tamanho, né? Que faz pressão. Porque só isso pode explicar, não tem outra explicação. Já é a terceira CPI, né, da renúncia e sonegação fiscal, porque as últimas não, duas mas aí não mas essa questão se arrasta. Não, mas também fala sobre a pressão mas as CPIs anteriores nem pediram. Essa questão se arrasta aí há mais de 3 anos, porque quem pediu isso primeiramente foi o conselheiro Antônio Joaquim do Tribunal de Contas. E ele já está afastado há mais de 2 anos. Não, essa questão é mais de 3 anos. Sim. É mais de 3 anos. E os sonegadores estão protegidos porque o governo reage. Eu fico indignado o seguinte, são 174 bilhões. Bilhões, né? Bilhões. Há uma suspeita de que tem sonegação. Ou seja, há uma suspeita de que Mato Grosso podia pôr muito dinheiro para dentro. Qual que é a lógica do governo não querer receber mais dinheiro? Não tem lógica um negócio desse. Não tem lógica isso. Porque com mais dinheiro dá para pagar o RGA. Com mais dinheiro dá para pagar o direito do servidor. Por que que eu tenho que pagar imposto e o grande exportador pode sonegar? Tem muita gente honesta nesse rol. Eu não estou dizendo que tem 174 bilhões de sonegação. Tem 174 bilhões para serem investigados. O pobre pode ser investigado? Pode. Mas o ricaço também pode ser investigado. São quantas operações que você leu aí? 2.237. 2.000 e pouco, nós temos 2 milhões de habitantes. Nós temos mais de 2 milhões de habitantes, tem 2.000 e poucas operações em vários anos. Ou seja, é uma minoria da população que é facilitada. Essa aqui o fisco não toca a mão. Olha... causa indignação. Não, e o que a fiscalização pretende não é outra coisa, é o seguinte, tem uma expressão aí, fala, olha, para separar o joio do trigo, no nosso caso aqui, é para separar o joio da soja, não é isso? Seria mais ou menos isso, não é? Ou seja, tem muita gente boa. Agora é o seguinte, a suspeita aí, já falaram em sonegação, em cima dessa fiscalização aí, é próximo de 10 bilhões de reais. Ou seja, são 4 anos. São 4 anos. Quer dizer, estariam sonegando, então, mais de 2 bilhões de reais por ano. Imagina isso no caixa do governo. Daria para pagar a RGA. Não, dava para antecipar a RGA nos próximos 4 anos. Então, assim, olha, sabe o que eu fico impressionado? Que eu vi, ninguém me contou. Eu estava numa solenidade no Palácio e... cobrei do governador Mauro Mendes. Falei, governador, por que o senhor não manda o seu secretário de Fazenda, Galo, a repassar essas informações para a Assembleia? E a não recorrer, porque o Estado vai recorrer, governador. Ele chamou o Galo na minha frente, e mandou não recorrer. O Galo falou, mas não sou eu, é a Procuradoria do Estado. Olha, então vamos respeitar. A Procuradoria-Geral do Estado defende o Estado, mas só age se o governador permitir. Quer dizer, o governador dá ordem, e nem a ordem do governador é cumprida. Deu a ordem na minha frente. Eu tenho certeza absoluta que o Mauro Mendes não iria revogar essa ordem por fora. Mas a situação é mais grave ainda. Quer dizer, até contra o governador eles agem... Mas ele tem poder, por exemplo, de mandar retirar o recurso lá da Procuradoria. Nesse minuto, ele pode mandar retirar, cancela a decisão do Supremo. Depende da decisão dele. Depende da decisão dele. Quer dizer, é um Estado que age na defesa dos poderosos. Na defesa dos poderosos. Eu tenho certeza que os advogados dos grandes exportadores não seriam tão eficazes assim na defesa desses exportadores. E esse é um causa caso, indignação. E esse é um caso mais recente. Tem um caso mais antigo aí que até hoje
até hoje não teve uma explicação, não teve uma conclusão. É sobre aquela história da cooperativa que teria sonegado 300 milhões de reais. Uma denúncia antiga, que já foi lá para o Ministério Público Estadual. A denúncia de quando o Ministério Riva Público... era deputado. Exatamente, faz um tempão, exatamente. Né? A denúncia é lá de 2013, 2014, não é isso? E foi lá para a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda até assumiu o compromisso, olha, estamos concluindo. Até hoje não tem conclusão nenhuma. Só ali, e naquela época, a sonegação que foi denunciada, tudo bem, não se sabe se isso foi comprovado, porque não concluíram nada, né? Era de 300 milhões de reais. E até agora, nada. Absolutamente nada. Vamos... beleza, né? Beleza. Aí não quer que o servidor público fique indignado, né? Mas tudo bem, vamos embora. Vira que o não pagamento da RGA. Mas vamos seguir... E a AVI, né? Também. E a AVI também, dos vai poderes. por aí, né? Tem um monte de coisa que deixa indignado, né, Lúcio? O portal Gazeta Digital até coloca aqui essa informação que a gente começou a falar nela ontem aqui, ó. Entidade entra com ação direta de inconstitucionalidade para barrar a AVI do Estado e do Tribunal de Contas. Vamos seguir. Antero, o seu destaque para hoje, qual que vai ser? Olha, meu destaque é o seguinte, como previsto, nós previmos aqui, né, o pedido do Mauro Mendes não foi aceito pela Justiça Eleitoral, que confirmou a data da eleição. Então, teremos eleição e ontem já começaram as convenções. E o Otaviano Pivetta foi o primeiro candidato a fazer a convenção, confirmou seu nome como candidato ao Senado e confirmou Sacchetti como primeiro suplente, né? A outra suplência ainda não está definida, mas pode ser ou uma mulher, que seria a vice-prefeita de Cáceres, ou um representante do Cidadania, possivelmente o ex-secretário de Educação, o advogado Marcos Barrafão. A gente volta com esses destaques. E o seu, Lúcio? Meu destaque é lá para a Câmara de Vereadores de Cuiabá, para um pedido do vereador Diego Guimarães. Ele apresentou um pedido de cassação do vereador Toninho de Souza, ou melhor, ele vai apresentar esse pedido de cassação do vereador Toninho de Souza nesta quinta-feira. E aí, a argumentação de Diego Guimarães é a seguinte, que Toninho teria afirmado para o vereador Abílio Júnior que, abre aspas, o medo ajuda a preservar vidas, fecha aspas. Esse seria um dos motivos. O outro motivo, que é alegado por Diego Guimarães para esse pedido de cassação, foi o seguinte, que o parlamentar afirmou, o parlamentar no caso aí, Toninho de Souza, afirmou que conhece uma pessoa que de tanta raiva teve um câncer no fígado. E aí o vereador Diego Guimarães diz o seguinte, que isso é um profundo desrespeito. Não só ele, né? Ele e a torcida do Flamengo inteirinha entenderam dessa forma, que é um enorme de um desrespeito. Eu acho até o seguinte, sabe? O Hospital do Câncer aqui de Cuiabá, ele tem uma diretoria preocupada com os destinos do hospital, né? Querendo atender bem os pacientes. Eu até acredito o seguinte, que eu conheço um dos diretores lá, o Laudemir. Que já deu entrevista no Jornal Sim, já deu entrevista. Eu até acredito que o Hospital do Câncer deveria fazer uma nota de repúdio em respeito aos pacientes do Hospital do Câncer, diante de uma declaração como essa. Então, esse daí é o meu destaque, e vou falar também um pouquinho lá do vereador Oséias. A gente tem uma reportagem aí, onde ele fala o seguinte, olha, a oposição faz anarquia na Câmara. Fiscalizar é anarquia? É isso, então? Daqui a pouco, então, a gente volta com os destaques do Antero e do Lúcio. Agora, vamos falar aí da coletiva do presidente em exercício, Hamilton Mourão, que visitou Mato Grosso, Cuiabá, ontem, cumpriu a agenda com o governador Mauro Mendes. Tráfico internacional de drogas, desmatamento e queimadas são problemas que devem ser tratados pelo Conselho da Amazônia Legal. Vamos conferir aí a coletiva que foi concedida ontem à imprensa mato-grossense pelo o presidente em exercício.
O Conselho da Amazônia Legal foi reativado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em fevereiro, mas sem a participação direta dos governadores dos 9 estados da Amazônia Legal. Mourão comenta esta situação. O governador apresentou o seu plano de ação, né, para o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas ilegais, assim como nós debatemos, né, todas as questões referentes, né, então, a presença dos governadores efetivamente no Conselho, que é um anseio de todos os governadores, né? Questões aí ligadas a saneamento básico, questão ligada à força de proteção ambiental, né? A eventual criação de uma pelo governo federal de não utilizar o pessoal aqui da área que já está empenhado, né? Questão de fronteira, dos ilícitos que são cometidos na região de fronteira. Hamilton Mourão disse como o Conselho da Amazônia Legal vai tratar o tráfico internacional de drogas na região, considerando alguns problemas. A cocaína produzida por 3 países vizinhos ao Brasil e a fronteira da nossa nação com a Bolívia, bem parecido com a situação entre a fronteira Estados Unidos e México. Nós temos procurado, aí nós temos, né, desde a Polícia Federal com as suas atividades, o Sistema Integrado de Fronteira, que é um dos projetos estratégicos do Exército e que começou com um projeto piloto no Mato Grosso do Sul e agora vai se estender aqui para o Mato Grosso, para Rondônia, né? Nós temos buscado essa questão de estabelecer um certo controle das nossas fronteiras. Nós temos um problema que 3 dos nossos vizinhos são os maiores produtores mundiais de cocaína, né? Colômbia, Peru e Bolívia. Então, temos que fazer um trabalho integrado entre o Ministério de Relações Exteriores. Então tem que haver, se não há combate do lado de lá, não adianta a gente combater do lado de cá, né? É chover no molhado. O vice-presidente Hamilton Mourão disse o que os governos devem fazer para combater as queimadas na Amazônia Legal. A estratégia de combate ao fogo é uma coisa muito simples, né? Em primeiro lugar, nós temos que ter um sistema de monitoramento que seja efetivo, né? Eu sei que, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, o governador já tomou as medidas para se antecipar o problema, né? Ele utiliza aí as imagens do sistema Planet, né? Que são umas imagens de resolução muito boa e que lhe dão capacidade, né, de quase que de imediato, né, ele ter um controle sobre o que está acontecendo no terreno. Mato Grosso tem 3 biomas. Os problemas da Amazônia e do Cerrado, próximos à floresta amazônica, serão tratados pelo Conselho da Amazônia Legal. Já os do Pantanal, não. O Mato Grosso, né, ele tem, dentro da Amazônia Legal, parte pequena, que é ainda bioma Amazônia, uma grande parte é Cerrado, né? Então são 2 situações distintas, né? Então aquela parte do bioma Cerrado que está dentro da Amazônia Legal, óbvio que está abrangido pelo Conselho. Em relação ao Pantanal, não. O Pantanal aí já é um problema exclusivo do Ministério do Meio Ambiente, né? Que ele não apenas trata da questão da Amazônia. No nosso caso específico, é a Amazônia Legal. Mourão analisou a situação do agronegócio e da agricultura familiar na região amazônica. A questão do desenvolvimento, né, o desenvolvimento da Amazônia, né, ele está ligado, né, a um problema de infraestrutura, né? Nós temos uma questão séria aqui de infraestrutura, principalmente aqui no nosso estado do Mato Grosso, que é um estado grande produtor de grãos. A agricultura aqui no Mato Grosso é uma agricultura 4.0, né? Nós podemos ter alguns problemas aí na área de assentamentos, a turma mais ligada à agricultura familiar, que não tem assistência técnica, né? Que tem dificuldade para escoar sua produção, né? E que porventura aí acaba descambando para algum tipo de ilegalidade. Então nós temos que buscar apoiar essa população mais desvalida. Mourão foi questionado por uma atitude do governo federal na semana passada em Brasília. O uso do humorista carioca fantasiado de presidente Jair Bolsonaro para responder perguntas de jornalistas. Procedimentos do presidente, né, não compete a mim criticá-lo publicamente. Compete a mim conversar com ele, né, quando ele julgar necessário o meu assessoramento. Então, essa questão aí eu pulo fora. O vice-presidente da República adiantou o posicionamento do partido dele, o PRTB, e dele próprio, Mourão, em relação à eleição suplementar de senador de Mato Grosso em 26 de abril. O meu partido, o PRTB,
até o presente momento ele não tem candidato. Havia uma pessoa aí que teria em algum momento se filiado ao partido, mas acabou que a ficha não tinha sido assinada corretamente, então não tinha capacidade de se candidatar. Então, eu estou aguardando aí o posicionamento efetivo do presidente da República, não é? Não é uma tarefa que esteja, né, digamos assim, no meu escopo principal agora, porque as minhas energias estão voltadas para assessorar o presidente nessa questão do Conselho da Amazônia. Durante visita aos Estados Unidos, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, criticou a Justiça Eleitoral brasileira, dizendo que ele teria vencido a eleição presidencial de 2018 no primeiro turno e que teria sido obrigado a disputar o segundo turno daquele pleito. Mourão comenta. Também tomei conhecimento desse assunto pela imprensa, né? Eu lembro que durante aquele período da eleição de 2018, né, ocorreu muita discussão a respeito da questão da urna eletrônica, voto impresso. Acho que o presidente ele quis se referir mais a isso aí. Vamos lembrar que já de algum tempo atrás ele tinha conseguido aprovar, acho que foi em 2015, um projeto de lei que tornava obrigatório o voto impresso, que depois foi derrubado porque poderia, né, identificar o voto da pessoa. Então, acho que o presidente levou mais a discussão para esse lado. Então, eu julgo que vocês aí têm que aguardar o retorno dele para o Brasil, né, e buscar esmiuçar esse assunto. Eu, da minha parte, não tenho nada a acrescentar a esse respeito. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou sobre a crise mundial gerada, inclusive na economia, a partir da epidemia do coronavírus. É a primeira epidemia da internet, né? Então, quando a gente olha o grau de letalidade dele, é um grau de letalidade muito baixo. Vamos só colocar aqui, por exemplo, esse ano aqui no Brasil já morreu muito mais gente de dengue, né, do que de qualquer outra coisa, e a gente ainda não conseguiu ter uma solução, né, efetiva para essa questão do mosquito da dengue, né? Então, eu não vejo com grande preocupação, ou existe, né, uma transmissão via rede social de um certo pânico. Com apoio técnico de Moisés da Costa e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio. Bom, vamos aqui, quero só reforçar o WhatsApp está aí na sua tela, participa aqui com a gente, viu? Vamos já à participação do nosso telespectador. Bom dia, me revolta não receber RGA por 2 anos. Ver a aprovação do EVI, agora para vocês nos informam com essa questão da sonegação dos exportadores. O estado de Mato Grosso somos todos nós, porém aqueles que deveriam primar pelo respeito ao cumprimento do princípio da Constituição Federal de que todo cidadão é igual perante a lei, o que é desrespeitado por algumas instâncias. Exemplo, caso o contribuinte por algum motivo ou outro não pague IPVA ou IPTU, vai para a dívida ativa do Estado ou município e muitas vezes só possui este bem. Já os sonegadores são muito bem representados por alguns integrantes das castas dos poderes da República, sem palavras para definir meu sentimento com relação a isso. Bom dia. É a Ângela de Tangará da Serra participando aqui com a gente. É brilhante a Ângela. Brilhante a Ângela, muito boa a argumentação da Ângela. Isso é que causa indignação mesmo. Os poderosos... Ela falou tudo, né, André? Falou tudo. Vamos aqui a mais participação do nosso telespectador. Bom dia, Nayara. Está na hora do Lúcio parar de falar em RGA e começar a cobrar mais eficiência do funcionalismo público. Afinal, eles ganham muito acima dos trabalhadores do setor privado, que é quem paga os impostos. Mas os funcionários públicos também pagam impostos, meu amigo. Pagam impostos, e muito, eu assim creio como a até gente. que é uma injustiça falar que o funcionário público que não é eficiente. Às vezes, eles não têm as condições de trabalhar com mais eficiência. Por exemplo, eu estive na Policlínica do Verdão. Ali, os funcionários públicos são heróis da área da saúde municipal. Nossa, fazem ginástica com o que tem. Agora, o pessoal estava lá precisando de benzetacil, de antibiótico. Não tinha antibiótico para aplicar nas pessoas. Quer dizer, aí não é o funcionário público. Então, muitas vezes, é a falta de condição.
Tem muito servidor público que trabalha a grande maioria, extraordinariamente bem e não tem condições de trabalho. No caso aí da observação, é telespectador ou telespectadora? Telespectador. Telespectador, não é? Isso. O que eu colocaria é o seguinte, eu concordo com ele se ele falar de uma pequena elite do funcionalismo público estadual. Esse que tem muito privilégio, que ganha salários altíssimos, né? Que tem poupudas verbas indenizatórias. Agora, eu não concordo de que o funcionário público, né? Aquele mais humilde, né? Que é a grande parte do funcionalismo público, ganha muito. Também eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. E também depende do seguinte, tem muita gente aí, aqui em Mato Grosso, no Brasil, tentando demonizar o servidor público. Eu já vi isso e muito nos últimos tempos, né? Já vi isso e muito. Aqui no Estado e também lá em Brasília, né? O ministro da Economia já fez isso também. Então é o seguinte, não pode se demonizar o servidor público, né? Agora é o seguinte, precisa de gestão. Quando tem gestão, a coisa funciona. Por exemplo, a Santa Casa, o Hospital Estadual Santa Casa, hoje, não funciona bem? Não está funcionando bem? Pelo menos o seguinte, saiu da mídia, porque quando tem problema, as denúncias chegam aí às redações de jornais, de sites, de TVs, e aí aparece aquilo que está errado. Pelo que a gente tem acompanhado aí, está funcionando bem, para ficar num único exemplo, né? Agora é o seguinte, não se pode ficar culpando o servidor público da incompetência dos governantes. É isso que precisa separar bem. Olha, vamos a mais participação aqui. Bom dia, tem lógica sim, Antero. Esses sonegadores e quem se paga propina. Banco Caixa 2 das campanhas políticas e enriquecimento ilícito. Esse dinheiro não entra nos cofres públicos, mas por debaixo dos panos. Alguém leva. Mais participação aqui do nosso telespectador. Bom dia, Nayara, Lúcio e Antero. O problema é que o governador tem muitas empresas que podem ser que sonegam também. Isso não é exclusivo do agro. E os peixes grandes do agro que exportam usam essa desculpa só para não pagar impostos. O mais triste é que muitos ainda ganham incentivos de forma irregular. Mesmo assim, sendo comprovada a irregularidade, se mantém os incentivos sem fazer nada para investigar. Temos mais uma participação. Não, essa sonegação, eu concordo, não está só no agro, né? Está lá também nos combustíveis, né? Já falaram aí que o combustível já foi comprovado. Algo em torno de 500 milhões de reais, né? Por ano. Por ano, não é isso? E tem o Jean Simões que participa aqui. Bom dia, Lúcio, Antero e Nayara. O governador Mauro Mendes é tigrão com os pagadores de impostos mais humildes e tchutchuca com os barões e com os poderes do Estado que cada vez mais consomem o dinheiro arrecadado pelos impostos dos mais fracos. É o Jean. Vamos para o intervalo. Nosso primeiro intervalo agora são 6 horas e 28 minutos. A gente já volta com a notícia de frente. Então não saia daí que a gente vai falar aí desse pedido de cassação do vereador Toninho de Souza e também sobre as convenções para as eleições ao Senado. Voltamos com a notícia de frente, agora 6 horas e 31 minutos. Temos imagens do trânsito, algum ponto aqui da capital, através das câmeras da CEMOB, ali na Miguel Sutil, né, na rotatória Dante de Oliveira, a região, trânsito tranquilo, rua ainda vazia, algumas ruas ainda vazias, agora 6 horas e 31 minutos, vai mudar aí o ângulo, vamos ver aí outro ângulo da Miguel Sutil, também tranquilo, trânsito em cima aí do viaduto. Agora a gente fala da Câmara Municipal de Cuiabá. O autor do pedido de cassação do então vereador Abílio Júnior, primeiro suplente da vaga, Oséias Machado,
tomou posse ontem. E ainda na terça-feira, ontem, o vereador Diego Guimarães falou sobre a CPI da CEMOB, que deverá apurar uma série de denúncias relativas à Secretaria de Mobilidade Urbana. Os destaques com a Luciana Gavilha. Dois fatos marcaram a sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira. A CPI da CEMOB ainda não foi oficialmente instaurada, porque a mesa diretora ainda precisa fazer a aprovação dos requerimentos e seguir com o rito, fazendo a leitura dela em plenário. O vereador Diego Guimarães, que é o proponente da CPI, tece críticas ao fato da mesa diretora estar travando os trabalhos. Há um clima, assim, de suspense por parte dos vereadores da oposição, especialmente dos 9 que assinaram a CPI da CEMOB. Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, o presidente da Câmara interpreta o regimento conforme a sua conveniência e, muitas das vezes, para proteger o prefeito Emanuel Pinheiro e os seus secretários. Espero que, neste momento, na criação, na instauração dessa CPI da CEMOB, ele não haja como um defensor de Emanuel Pinheiro, e sim como presidente da casa, que ele preside e que ele hoje dirige e que precisa de um presidente isento na condução dos interesses da população cuiabana. A CPI da CEMOB tem 4 objetos de investigação, entre eles o fato de que existiria uma contratação irregular em relação aos semáforos inteligentes e também o volume exorbitante referentes a arrecadações de multas. Ela tem 4 objetos definidos. O primeiro deles são semáforos inteligentes, que é uma incógnita, porque Cuiabá gastou 15 milhões de reais de semáforo inteligente que não funciona. Segundo, nós vamos tratar sobre a empresa que faz remoção de veículos e armazenamento. Os guinchos, aquela empresa rodando legal, que já tem um parecer do Tribunal de Contas apontando aí um sobrepreço daquilo que é cobrado por essa empresa. Então isso precisa ser estudado a fundo. Terceiro, a questão das multas na nossa cidade. Para onde está indo parar o dinheiro das multas que são cobradas na nossa cidade? Cada ano o Cuiabá está batendo um novo recorde de arrecadação com multas, só que nós não vemos melhorias na malha viária, na sinalização vertical e horizontal, na confecção de quebra-molas, passarelas, pessoas estão morrendo no trânsito, infelizmente pela ineficiência da secretaria. Para onde está indo parar esse dinheiro, que não é pouco, supera o valor de 30 milhões de reais. E por fim, também a Junta Administrativa de Recursos de Infração será objeto da CPI da CEMOB, já que nos chegaram algumas informações sobre a necessidade de uma investigação aprofundada da atuação dessa junta de recurso, porque dizem as denúncias que alguns setores da empresarial de Cuiabá está sendo tratado de forma diferenciada, como, por exemplo, os ônibus, que a mesma infração que o cidadão comum tem, recorre, é indeferido. Agora, as infrações que as empresas de ônibus têm, quando elas recorrem, é deferido o recurso e é prontamente arquivado a multa que foi aplicada para eles. Então, nós queremos ir a fundo. Ao todo, 9 vereadores da base de oposição ao prefeito Emanuel assinaram o requerimento. E a casa também teve a posse do suplente de vereador Oséias Machado, que hoje ocupa a vaga do vereador Abílio Júnior. Diante de todo um processo polêmico, o vereador que tomou posse disse que não teme um possível desdobramento da justiça, que pode ou não devolver o mandato ao vereador Abílio. Não temo e também não vejo nesse aspecto, né? Porque, pelo que eu acompanhei o processo, foi feito dentro da legalidade, né? E eu acho que nós temos que respeitar aquilo que é legal e tem que preservar aquilo que é justiça, né? Lógico que nós, o que for decisão judicial, se houver isso, nós respeitamos a decisão judicial. Estamos prontos para isso e nós estamos prontos para ajudar Cuiabá, não só no cargo de mandato, se estiver aqui, como se estiver fora. Oséias Machado disse que estranhou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, dizendo que o parecer não foi um ato de análise do relatório e de todo o trabalho, teria sido um parecer político e não jurídico. Por ser político, eu não posso considerar que ele terá validade dentro de um processo. Inclusive, a própria manifestação das pessoas que são da comissão, o comportamento deles diante da fala deles, do comportamento deles, inclusive antes e posterior à votação, e no momento da votação mostra que eles deram um parecer político e não jurídico. Durante o momento de posse do vereador Oséias Machado, o vereador Diego Guimarães protestou, começou a gravar um vídeo e falou de toda essa situação que envolve hoje essa vaga assumida.
Obrigada, Luciana. Eu quero só entender ali, ele falou que o parecer da CCJ é que é político e não jurídico, é isso? O parecer e bom, não da comissão de ética, não. Ele falou da CCJ. O parecer bom é o parecer da comissão de ética, é o parecer lá comandado pelo Mas também não podia ser vereador. diferente, né, Antero? Olha quem está falando, mas vamos para o seu destaque. Câmara é seu destaque, você quer comentar? Eu vou começar coisa aqui pelas declarações do atual vereador, né? Aliás, suplente de vereador, porque está ocupando a vaga em função do relatório técnico da Comissão de Ética. É isso, vereador Oséias Machado? Mas vamos fazer o seguinte, jurídico, técnico, isento. Vamos recolocar as coisas aí nos seus devidos lugares. Primeiro, a representação contra o vereador Abílio Júnior, lá na Comissão de Ética, por quebra de decoro parlamentar, foi feito por quem? Pelo senhor Oséias Machado, né? Diretamente interessado na cassação do vereador Abílio Júnior. Mas até aí tudo bem. Não, aí a primeira irregularidade. Não, é isso que eu vou colocar. Aí é o seguinte, é a primeira irregularidade. A Comissão de Ética não poderia ter aceito a representação do senhor Oséias Machado, que é lá, não é? Ele era lá do Hospital São Benedito, não é isso? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Ele era lá do Hospital São Benedito. Então é o seguinte, ele não poderia essa representação dele não poderia ser aceita porque totalmente ilegal, observando-se lá o próprio regimento interno da Câmara Municipal de Cuiabá. Aí é o seguinte, aí ele fala em relatório político da Comissão de Constituição e Justiça. O relatório lá, capitaneado pelo vereador Wilson Quero-Quero e pelo vereador Lilo Pinheiro, não foi político coisíssima nenhuma. Foi um relatório técnico, apontando todas as irregularidades que foram cometidas lá pela Comissão de Ética. Porque todo mundo já disse o seguinte, que a Comissão de Ética estava cumprindo uma missão que havia sido determinada a ela. Por isso é que as pessoas dizem o seguinte, olha, a Câmara, ela se parece muito com um puxadinho do Palácio Alencastro. Aí a Comissão de Constituição e Justiça mostrou o seguinte, olha, teve ilegalidade quando não avisaram a Abílio Júnior que tinha um processo contra ele. Teve ilegalidade quando não permitiram que o vereador Abílio Júnior, que era o investigado, se defendesse lá na Comissão de Ética. E teve uma outra ilegalidade também. Não, várias. Né? Uma é que só podia propor partido político ou a mesa diretora. Não foi quem propôs, né? A outra é que a testemunha indicada por Oséias Machado, é proibido isso no Código de Processo Penal e Civil, você ir lá e ler depoimento. A testemunha foi lá, não se submeteu a perguntas, amparado pelo parcial vereador Toninho de Souza e leu o depoimento. Está lá, está gravado. Leu o depoimento. Você não pode ler depoimento. Em depoimento na justiça, a testemunha não pode ler depoimento. Não podia responder pergunta. Ele não podia sair da leitura. Ou seja, se isso aí não é uma farsa, o que é farsa? Né? O processo todo recheado de E aí é o seguinte, aí o vereador Oséias Machado, o atual vereador, na realidade suplente, né? Ele diz, olha, a oposição que tem aqui dentro da Câmara, está fazendo anarquia e não fazendo a defesa da sociedade. Espera aí, vereador. Espera aí. Quer dizer, fiscalizar é anarquia? Foi a fiscalização da CPI da Saúde que acabou resultando na Operação Sangria, que levou muita gente para a cadeia, inclusive o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Ruarque Douglas Correia, e que teria saído da prisão porque estaria fazendo um processo aí de delação, de colaboração premiada. Quer dizer, isso daí é anarquia? Espera aí, fiscalizar e denunciar que a saúde pública de Cuiabá estava sendo comandada de forma política por alguns vereadores? Isso é anarquia? Mas espera aí, eles estão fiscalizando, estão fazendo aquilo que a sociedade espera deles. Mas, na visão do vereador Oséias Machado, essa fiscalização não passa de uma anarquia.
Bom, e o meu destaque aqui se completa com o pedido aí do vereador Diego Guimarães, que ele apresenta nesta quinta-feira, lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Ele irá apresentar o pedido de cassação do colega Toninho de Souza e a justificativa é a mesma da cassação de Abílio Júnior. Quebra de decoro por ameaças aos parlamentares. E aí, num discurso lá na tribuna, o vereador Diego Guimarães cobrou coerência dos vereadores. Ele disse assim: se Abílio foi cassado por suposta calúnia na tribuna, outro vereador deve ser cassado, porque o Toninho de Souza fez ameaças ao Abílio. E aí, Diego Guimarães coloca o seguinte, dizendo que Toninho afirmou, olhando para Abílio, que o medo ajuda a preservar vidas. E aí ele complementou dizendo que se isso não é ameaça, não sei então o que é. E aí tem um outro aspecto aqui, nesse pedido de cassação do vereador Toninho de Souza. Segundo o relato do próprio Diego, né? Ele colocou na sessão da última sexta-feira, isso o vereador Toninho de Souza, que o parlamentar afirmou que conhece, abre aspas, uma pessoa que de tanta raiva teve um câncer de fígado, e aí fecha aspas aqui, né? E aí, o que, na interpretação do vereador Diego Guimarães e de toda a torcida do Flamengo, isso mostra desrespeito com as pessoas vítimas de câncer e de seus familiares. Então é o seguinte, vai ter lá, vamos ver agora, né, como é que vai se comportar a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Cuiabá em relação a esse pedido do vereador Diego Guimarães. E aí, eu havia colocado aqui no início do programa de hoje, vou repetir, de que o Hospital do Câncer, na minha avaliação, deveria se manifestar também sobre esta declaração aqui relacionada aos pacientes portadores de câncer, né? Devia se manifestar, né? Porque o Hospital do Câncer sempre procura tratar, né? Sempre procura tratar os pacientes dentro da maior dignidade. Poderia ter até uma nota de repúdio do Hospital do Câncer em relação a esse tipo de declaração. Porque isso afeta, Lúcio, o tratamento, afeta a cabeça da família, do paciente, que não entende, claro, tem gente que questiona por que em mim, por que eu estou sofrendo com essa doença. Quem conhece, quem já passou, quem tem algum familiar que já passou, sabe o quanto é penoso, o quanto é dolorido, não só o processo físico, mas também emocional de se passar, dessa luta contra o câncer. Esse comportamento do vereador Toninho de Souza é um comportamento monstruoso, não apenas na Câmara, mas também no programa de televisão onde ele atua. Ontem, por exemplo, ele chegou a criticar o ex-vereador Everton Popp, que também é apresentador de TV, porque o Everton Popp, só para situar o telespectador, perdeu uma filhinha dele com 13 anos de idade, vítima de câncer. E aí o Everton Popp ficou magoado com o comentário de que quem tem câncer é porque é maldoso. É porque tem raiva. E a filha dele de 13 anos não era maldosa, não tinha raiva e morreu de câncer. E o Toninho foi ontem para a televisão dizendo que o Everton chorou por causa da filha dele para fazer espetáculo. Que o Everton está usando a morte da filha dele. Quer dizer, é uma monstruosidade o que o Toninho de Souza tem feito. Ele tem atacado as pessoas com câncer e agora resolveu atacar as famílias das pessoas com câncer. Ele não atacou o Everton Popp, ele atacou o pai de uma criança que morreu de câncer. Não dá para aceitar isso. E não dá para aceitar também, não dá para aceitar isso, que uma pessoa fale que um pai, Lúcio, está fazendo teatro em cima da morte de uma filha. Isso é inaceitável. Eu falo disso porque na época em que que é colega de profissão nosso aqui, o Popp perdeu a filha, eu estava grávida, eu já tinha passado por outras perdas. E isso me chocou muito, me sensibilizou como mãe, porque a gente pensa na mãe, né? Na mãe também, claro, nos pais como um todo, mas na dor daquela mãe de perder um filho. E isso a gente não deseja, olha, nem para o nosso pior inimigo. Aí, então, nossa solidariedade também. E aí agora o que é preciso colocar aí, né, dentro desse pedido do vereador Diego Guimarães, se
esta frase do vereador Toninho de Souza, que uma pessoa que conheceu uma pessoa que de tanta raiva teve um câncer no fígado. Ou seja, falando da maldade... A pior frase é a outra, né? De que teve um câncer de fígado. Sim, mas a pior frase é a outra. É que... olhando nos olhos, falou assim, o medo ajuda a preservar vidas. Se isso não é ameaça de morte, o que é? Foi o que o vereador Diego disse. Agora, uma clara ameaça de morte ao vereador Abílio. O que eu iria colocar nesse aspecto aqui da frase, relacionando maldade com câncer, né? Atacando, né? agredindo as pessoas que já tiveram esse problema, ou que têm esse problema, as famílias que têm um ente querido com esse tipo de doença. Isso é quebra de decoro parlamentar ou não é? Uma declaração que é interpretada como uma agressão em relação a uma parcela da sociedade que o vereador deve representar, é quebra de decoro parlamentar ou não é? O problema é que eles que decidem ali, né, Lúcio? Eles que decidem. A gente recebeu um advogado especialista em direito eleitoral e que já foi também procurador ali da Câmara, que foi o doutor Lenine Povos. E ele falou que, na verdade, a quebra de decoro fica por interpretação dos próprios parlamentares. E aí que vai ser a grande pergunta. A Comissão de Ética vai interpretar que foi quebra de decoro? Porque, ao ver da sociedade, e acho que você colocou aqui, falou em solidariedade, o Antero também citou o caso aí do nosso colega, o Everton Pop. Acho que a gente tem até que ampliar um pouco. Não pode ser apenas no aspecto pessoal, individual de cada um de nós. Eu coloco o seguinte, que a TV Vila Real, o jornal A Gazeta, o Grupo Gazeta de Comunicação se solidariza com essas pessoas, com os portadores de câncer, com as famílias que têm um ente querido com esse tipo de doença, porque é algo assim muito triste, que machuca muito as pessoas, não é? E aí é o seguinte, dizer que Deus condenou uma pessoa para que ela tivesse câncer por causa da maldade que ela tem dentro do coração, é um absurdo isso, é uma barbaridade. Porque é o seguinte, porque Deus não condena. Deus tem misericórdia suprema, não é isso? Uma prova é o que disse o filho dele, né? Jesus não disse, olha, Pai, perdoai aqueles que não sabem o que fazem, não é isso? E como apenas Deus é quem julga, também é Deus, somente Deus que pode perdoar. Lúcio, você falou da questão da nota de repúdio pelo Hospital de Câncer, mas já tem muitos médicos que lidam com isso. Eu cheguei a ver ali nas redes sociais alguns posters dos médicos falando, olha, câncer não é a maldade, enfim, a raiva não é causador de câncer. Câncer não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe gênero. O câncer acomete aí qualquer órgão do corpo humano, pode acometer qualquer órgão do corpo humano. Então, os médicos também estão se movimentando, estão explicando para a sociedade que raiva, ódio, rancor não causa câncer. Na verdade, a ignorância que causa um medo na população. Vamos à participação aqui do nosso telespectador pelo WhatsApp que está aí na sua tela. Bom dia, sou Cláudio de Vargem Grande. Nós, cidadãos, eleitores, já temos considerado Toninho de Souza como um político sepultado na vida pública, só isso. Esse homem é um trunfo contra a sociedade cuiabana, mato-grossense brasileira. Aí ele fala, né? Fora Toninho. Tem mais gente aqui. Hoje vocês estão perfeitos em suas colocações. O Lúcio reafirmou o seu codinome, elegância da notícia, na resposta sobre a demonização do servidor público. Meus parabéns. É a Célia Pérez, do bairro Centro América. Mais gente aqui. Bom dia, gostaria de questionar o seguinte. Nesse caso do Oseias, quem é ele? De onde ele veio? Qual sua formação? O tempo de mandato será curto, assim como o Misael e outros que estão ali não possuem conhecimento para tratar com tantas coisas
importantes para tanta gente. Problemas de Cuiabá e do país são tratados por pessoas sem nenhuma condição de estarem lá. Outra coisa que pergunto, quanto aos vereadores, quantos aos vereadores que são funcionários públicos e estão ali há mais de 10 anos, eles continuam recebendo salário de seus cargos? Continuam porque eles trabalham na Câmara e dizem que trabalham também nos seus expedientes. Mas eles continuam recebendo da Câmara, a VI da Câmara e ainda os salários onde eles são funcionários. Continuam. Pois é, enfim, tem muita gente aqui participando, muita gente falando aqui a questão do vereador Toninho também, né? Bom dia, Toninho de Souza, vergonha da sociedade cuiabana. Vereadores honrem os votos recebidos e façam justiça com as pessoas que sofrem com câncer. Fora Toninho. O pessoal aqui, então, também, né? Quem principalmente faz tratamento. Bom dia, bancada. Deus é maravilhoso. Toninho vai ter o que merece. É muito doloroso. Eu tive 5 pessoas da família com esta doença. É a Iva do Alto Paraguai. E o jornal A Gazeta, né? Você falava aí dos médicos, né, que estão se posicionando, né, Sim. de forma contrária às declarações do vereador. O jornal A Gazeta publicou também um artigo do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, taxando como uma irresponsabilidade esta declaração infeliz, para se dizer o mínimo, do vereador Toninho de Souza, relacionando maldade com pessoas portadoras de câncer. Olha, imagina o tanto de gente, tantas pessoas, né, que tem aqui em Cuiabá e em Mato Grosso que estão revoltadas com isso. Muitas, inclusive você falou do secretário, ele mandou uma mensagem agora para a gente. O secretário Gilberto Figueiredo mandou ali, né, esse artigo que foi publicado inclusive no jornal A Gazeta e mandou Lúcio Nayara Antero como secretário estadual de saúde, como familiar de quem já sofreu muito com câncer, repudiu publicamente esta fala abusiva do vereador Toninho de Souza. Agora mandou para a gente então, a mensagem. O Gilberto perdeu a esposa com câncer. Quer dizer, olha, o limite, não há limite para essas agressões do vereador Toninho. Ele resolveu bater na cara da sociedade, né? Resolveu espancar a sociedade sem dó, para valer, né? É um absurdo realmente isso que o Toninho faz. Mas... Bom, e aí temos aqui, eu quero só colocar esse trecho que foi de um dos médicos que a gente encontrou repudiando esta fala. Quero só destacar aqui, olha, não tem mínima evidência científica esta fala do vereador Toninho de Souza. O câncer atinge diretamente 8 mil pessoas que terão este diagnóstico no ano de 2020, no estado de Mato Grosso, e outras 620 mil pessoas no restante do país, fora as pessoas que já tratam, as que já foram curadas e os familiares de todas elas. Aí a médica fala que também atingiu e machucou, em nome de todos os familiares e pacientes que tiveram aí esta doença, e fala da solidariedade, fala maldade não causa câncer, maldade causa falas como essa, maldade é a total falta de empatia, maldade é sermos representados por pessoas que fazem comentários sarcásticos com a dor do outro, maldade é encher. Aí ela fala da questão também do prefeito, paletó com dinheiro e não pagar o Hospital do Câncer, maldade é desejar o mal para o outro, mesmo sendo o seu pior inimigo. Foi aí uma publicação de uma médica que trata com a saúde paliativa das pessoas que fazem tratamentos de doenças como o câncer. Bom, vamos para mais um intervalo. Na volta a gente vai falar de eleição suplementar, então não saia daí.
Voltamos com a notícia de frente, agora às 6 horas e 58 minutos. E ontem, terça-feira, começou o prazo da Justiça Eleitoral para que os partidos políticos realizassem as convenções para a escolha dos candidatos ao Senado. Os detalhes com a Luciana Gavilha. A eleição suplementar ao Senado acontece no dia 26 de abril e nesta última terça-feira abriu o prazo para a realização das convenções partidárias. Sobre este assunto eu vou conversar com a Ângela Queiroz, que é coordenadora de registros do TRE. Ângela, o prazo já está definido. Qual é o período de realização das convenções partidárias? Bom, de acordo com o calendário, com a resolução aprovada pelo TRE, número 2404, agora de 2020, nós temos os prazos que iniciou ontem, dia 10, e vai até o dia 12, amanhã, quinta-feira, para que todos os partidos que queiram lançar seus candidatos façam as suas convenções, escolha e encaminhem para a gente a ata de convenção. Todos os partidos podem escolher um representante ou tem regras também em relação ao período em que esse partido, está vigente? Sim, todos os partidos, via de regra, podem estar participando de convenções, fazendo as suas convenções, desde que tenham dentro do lapso temporal de 6 meses, esse prazo se deu em outubro, em 26 de outubro, tenham tido os seus estatutos registrados devidamente no TSE e tenham a sua anotação de vigência devidamente registrada aqui no TRE, que esteja vigente, não esteja cancelado, não esteja anulado. Então, esses partidos que nesse decorrer de prazo esteja ok, com o estatuto também registrado, vão poder lançar seus candidatos perfeitamente. E qual é o prazo para o registro das candidaturas? Bom, nós temos o prazo também fatal, que é o dia 17 de março, na terça-feira, às 19 horas. Esse é o último dia que não se prorroga. Ocorre que os partidos que vão escolher os seus candidatos, eles têm até o dia 16 para preencher os dados biográficos e encaminhar pela internet. E aí, até o dia 17, trazer as mídias contendo a documentação necessária. Caso não seja possível, ele vai gerar os arquivos completos e vai trazer também no dia 17 até às 19 horas. Então, é prazo fatal mesmo. Eles devem estar atentos a esse dia. Ângela, além de todo o protocolo das regras eleitorais, quem pode estar apto a se candidatar ao Senado? Bom, o eleitor, que esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos, ele deve ter o período de filiação também na agremiação partidária, Esse período também é de 6 meses, também concorre com a data de vigência do partido e que esteja tudo ok. Ele pode estar sendo escolhido agora, desde que ele não tenha óbice de condenação criminal, desde que ele esteja devidamente elegível, ele pode ser escolhido em convenção, ir atrás de toda a sua documentação e protocolar aqui o pedido de registro e concorrer para as eleições do dia 26 de abril. Período de campanha eleitoral na TV. Então, começa depois do período de registro. A gente sabe que o dia 17 é o último dia, então, a partir desse dia de 18, quem está na TV, na imprensa, deve se afastar. Aqueles que já trabalham com, tem o período de descompatibilização das pessoas que já exercem algum cargo, principalmente de órgãos diretivos, também tem que ficar de olho, porque cada caso é um caso, tem períodos que a lei abarca nesse sentido. Então, essas pessoas têm o prazo que eles já devem estar observando, E a propaganda a partir da data do registro também. Aqui, obrigada pelas informações. Só reforçando, então, que as convenções partidárias tiveram início nesta terça-feira e vão se encerrar amanhã, quinta-feira. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Obrigada, Luciana. E eleição suplementar, as convenções, são temas aí do destaque do Antero Paes de Barros. Antero? Olha, primeiro o Mauro Mendes havia feito um pedido alegando a questão do coronavírus e alegando assim que não existe ainda vaga aberta. Essas duas situações não se comprovam, não tem nenhum caso confirmado de coronavírus em Mato Grosso, graças a Deus, e tomara que não tenha. E ainda que tivesse um caso, não seria motivo para adiar uma eleição estadual. E segundo, a vaga estará aberta daqui a pouco. Eu acho que no máximo a semana que vem termina o prazo do rito do Senado. E apresentada a defesa pelo defensor dativo nomeado pelo Senado, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o seguinte: o presidente do Senado lê no plenário a cassação da senadora Selma, ela deixa o Senado, fica a vaga aberta. Aí deve ser convocado, porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal,
para que o Carlos Fávaro tome posse. Pode ser que isso não ocorra tão imediatamente assim, mas a desocupação do cargo deve ocorrer na semana que vem. Bom, calendário definido pelo Tribunal Regional Eleitoral, vida que segue, pedido de Mauro Mendes arquivado, já não sobrevive nenhuma dúvida com relação à realização das eleições, e o PDT foi o primeiro partido a realizar a convenção. Ontem o PDT decidiu que Otaviano Pivetta é o seu candidato a senador e decidiu também que Adilto Sacchetti é o candidato a primeiro suplente. Pivetta é um vice-governador do estado, vai disputar o cargo de senador e tem uma atuação política bastante forte no norte do estado de Mato Grosso, principalmente na região de Lucas do Rio Verde. O Sacchetti tem o forte da sua votação na região sul do estado. Falta definir o segundo suplente na chapa do Otaviano Pivetta, que pode ser uma mulher da cidade de Cáceres, que é a vice-prefeita de Cáceres, indicada pelo Partido Socialista Brasileiro, ou o Marcos Marrafão, que foi secretário de Educação do ex-governador Pedro Taques, que é o presidente do Cidadania e que teve seu nome indicado pelos vereadores Diego Guimarães e Felipe Ferratão, que são vereadores que agora, na janela da transferência, vão se filiar ao Cidadania. Mas não está definido ainda o nome do segundo suplente do Otaviano Pivetta. Outra situação, Otaviano Pivetta, falando ontem com a imprensa, ele disse entender a situação do governador Mauro Mendes. Embora seja muito amigo do Mauro, tenha sido companheiro do Mauro Mendes na eleição de 2010, quando ele foi candidato a vice-governador na chapa do Mauro Mendes e perderam para Silval Barbosa, e agora novamente repetiu a chapa. Ele foi candidato a vice-governador na vitória de Mauro Mendes no primeiro turno para a eleição em Mato Grosso. O Otaviano diz que respeita a pressão que existe sobre o governador Mauro, que não irá pressioná-lo pelo apoio, que vai tentar conquistar apoio dos eleitores do Mauro Mendes, né? Mas que ele respeita se, porventura, o governador Mauro Mendes não se posicionar em favor de sua candidatura. Como todos sabemos, existem 3 nomes da base do governo que são candidatos: o Otaviano Pivetta, o Carlos Fávaro e o Júlio Campos. Então, o Pivetta disse que não vai pressionar pelo apoio. Embora o jornal Gazeta tenha dito ontem, no seu jornal eletrônico, no Gazeta Digital, de que, citando o critério da lealdade, Mauro Mendes deve se posicionar em favor do Otaviano. Eu não tenho dúvida que a base do Mauro Mendes, que as pessoas que mais seguem o Mauro Mendes, deverão votar em Otaviano. Até porque Fávaro não tem essa relação toda com o grupo do Mauro Mendes e o Júlio Campos tem feito tudo e mais um pouco para ser realmente o grande oxigênio, o grande combustível da campanha de Emanuel Pinheiro à reeleição em Cuiabá. Por falar nisso, o MDB também realizou a sua convenção ontem. O Emanuel é do MDB e o MDB vai apoiar o Otaviano Pivetta, vírgula. Sem Emanuel. Emanuel vai apoiar o Júlio Campos. Ele já pediu isso ao MDB. Por enquanto o MDB não decidiu, mas o MDB vai autorizar. Também já está na mídia, o site Olhar Direto publicou que o MDB vai autorizar Emanuel Pinheiro apoiar o Júlio Campos. Júlio Campos. E Emanuel não tem certeza se aceita assumir a coordenação do Júlio Campos em Cuiabá. Disse que não vai aceitar. Ele chegou a negar, né? Chegou até a falar que não vai aceitar. Pois é, então ele tem dúvidas se vai aceitar a coordenação política do Júlio Campos, mas que o grupo político do Emanuel vai marchar com o Júlio Campos, vai. Até porque o Emanuel tenta pôr uma cunha no DEM e já conseguiu colocar, na minha opinião. Não é que ele vai colocar,
na minha opinião, ele já colocou uma cunha dividindo o DEM. Os campos estarão com o Emanuel também na campanha para prefeito de Cuiabá. Então, o Otaviano terá o apoio do MDB, do PRB, do PDT e muito provavelmente do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Aqui são 4 partidos que têm um bom tempo de televisão. Se bem que o tempo de televisão desta vez é mínimo, né? São 5 minutos para mais de 10 candidatos. Outra candidatura que ficou mais encorpada ontem foi a candidatura do Carlos Fávaro, que recebeu o apoio do PP. O PP resolveu apoiar Carlos Fávaro por interferência direta, vírgula, diretíssima, ponto, de Iraí Maggi e de Brairo Maggi. Iraí Maggi e Brairo Maggi conversaram de forma dura com o PP e exigiram o apoio a Carlos Fávaro. Então, Carlos Fávaro será o candidato do Iraí, o candidato de Brairo Maggi ao Senado da República. E a Margarete Busetti, que é uma empresária de Cuiabá, que é uma empresária ligada aqui ao setor industriário do Distrito Industrial, que é uma pessoa de bem, inclusive, em Cuiabá, e que é muito ligada a Brairo, vai ser a primeira suplente do Carlos Fávaro. Então, para completar, a outra notícia que tem sobre a eleição é que o procurador Mauro, que já havia anunciado que nunca mais seria candidato, ele voltou atrás e é novamente candidato ao Senado da República. Isso significa dizer que ele poderá ser candidato novamente também à Prefeitura de Cuiabá. As candidaturas do Mauro estão parecendo nicotina, né? Não consegue largar, é difícil largar. Fumante, é difícil largar de fumar. E o Mauro, agora, o procurador Mauro conseguiu, esse pequeno vício de disputar a eleição e vai disputar pelo PSOL mais uma eleição ao Senado. Como todos sabem, o procurador Mauro não faz coligação. Então o PSOL vai caminhar sozinho. E só para complementar, Nayara, o destaque do Antero, só reforçando aqui que hoje, no final da tarde, lá no ginásio Verdinho, aqui em Cuiabá, lá na entrada dos núcleos habitacionais ali no CPA 1, né, vai ter, muito provavelmente, a confirmação de outra candidatura, que é a novidade mais recente aí nessa eleição suplementar ao Senado. O Patriotas deverá confirmar lá a candidatura da tenente-coronel da PM, Rúbia Fernanda de Oliveira Santos, que poderá ter como primeiro suplente o ex-deputado federal Vitório Galli. E a tenente-coronel, Rúbia Fernanda de Oliveira Santos, deve ser aí a candidata a receber o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro. Estão fazendo até pesquisa aí, hein? Tem gente que já colocou pesquisa na rua para saber o seguinte, olha, qual será o peso de Jair Bolsonaro e o peso também da senadora caçada Selma Arruda. Os candidatos aí estão querendo saber o seguinte, qual o peso eleitoral do apoio de Jair Bolsonaro e de Selma Arruda nessa eleição suplementar ao Senado. Olha, só um registro que eu acho que é fundamental, nós da Gazeta não podemos deixar de fazer o registro. Bom dia, Nayara, Lúcio e Antero. Parabéns pelo excelente trabalho prestado à população através desse programa. Quanto ao Toninho, irá colher todo o mal que está plantando junto com o Misael e o prefeito do Paletó. A população está acompanhando tudo. Fui eleitor dele e estou muito decepcionado. O saudoso Clóvis Roberto merece mais respeito de um colega de profissão, Jaime Santos. Ele faz aqui a lembrança de um grande amigo, né, do Clóvis Roberto, que morreu exatamente por causa do câncer. E era uma pessoa boníssima, né? Quem conheceu o Clóvis Roberto sabe disso. E eu tenho uma informação importantíssima aqui. O diretor lá, o diretor-geral do Hospital do Câncer, acabou de me mandar uma mensagem aqui sobre essa questão que nós conversamos aqui, sobre essa relação aí estabelecida pelo vereador Toninho de Souza, de maldade com o câncer. A mensagem aqui do Laudemir Moreira, que é presidente do Hospital do Câncer. Abre aspas, é com tristeza,
e com certo estarrecimento que vimos a manifestação infeliz do vereador Toninho de Souza. Lamentamos a insensibilidade do vereador com o sofrimento de centenas de cuiabanos e milhares de mato-grossenses. E está assinado aqui, Laudemir Moreira, presidente do Hospital do Câncer. Então é com essa nota aí de repúdio do Hospital de Câncer de Mato Grosso, repúdio à fala do vereador Toninho de Souza, que a gente encerra a notícia de frente de hoje. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Antero. Bom dia. Bom dia. Bom dia a você. A gente volta amanhã. Olha, vamos encerrar com imagens aí da Miguel Sutil. Trânsito já mais movimentado, mas fluindo agora nesse início ali, próximo ao Parque Mãe Bonifácia. Até amanhã.